Olá, seja bem-vindo ao canal O Benzedeiro. Este é o nosso primeiro vídeo, a nossa estreia, e eu sou muito grato pela sua visita. O objetivo deste canal, a minha intenção, meu intuito, é transmitir um pouco do meu conhecimento, do que eu consegui entender, conhecer e testar para as pessoas que necessitam, vamos falar assim, de um benzimento, né? Não é um bicho de sete cabeças, não é milagre, não é magia, é uma coisa simples que todos nós podemos fazer e eu quero explicar como para vocês. Então, o objetivo deste canal é passar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho para vocês. O que é o benzimento? Né? Quando fala em benzimento, algumas pessoas até se arrepiam, acham que é uma coisa de magia, acham que é uma coisa de espiritismo, né? Coisas ruins, e não é nada disso. Eu discuto até muito com os meus filhos para eles estudarem bastante, para eles adquirirem muito conhecimento, porque o conhecimento, a sabedoria, é a porta de libertação do homem, da libertação da alma. Então, às vezes a pessoa fica, vamos por entre aspas, uma ignorância, porque não estuda, não pesquisa, não evolui o seu espírito, o seu conhecimento, o seu intelecto e passa às vezes por situações muito ruins, problemáticas, que poderiam ser resolvidas de formas até simples, práticas, fáceis, como por exemplo um benzimento. As primeiras imagens, fatos arqueológicos que a gente consegue encontrar sobre um tipo de benzimento vem do antigo Egito, praticamente 4.000 anos atrás, baseado na religião antiga egípcia, tá? Onde os seus sacerdotes, através da intercessão dos seus deuses, os antigos deuses egípcios, faziam processos de cura, de tratamento dos seus reis, dos seus faraós, da própria população egípcia. Em 4.000 anos atrás também, nós temos uma espécie de benzimento na China, tá? Na antiga China. Da China, nós temos o Feng Shui, né? Que trabalha com a energia, né? O famoso Qi, que é a energia, que eles falam que é a energia da vida que está ao nosso redor, está em nosso todo, está em nosso corpo, está em nossa residência, na rua, onde formos, a energia da vida, que no chinês é o Qi, está presente. E lá o Feng Shui trata dessa energia, de como ela se movimenta, de como ela fica no seu ambiente. O taoísmo, né, que também fala sobre essa energia e representa ela com o yin e o yang, né? Todo mundo conhece essa imagem, que é o equilíbrio da energia. Então essa energia ela precisa estar em equilíbrio, né? Falando em equilíbrio, a gente chega lá 500 anos antes de Cristo, com o surgimento do budismo, com o Buda, com o Siddhartha, né? Eu recomendo quem tem interesse em conhecer um pouquinho do budismo, nós temos o templo budista aqui no interior da cidade de São Paulo. E também tem um filme muito legal, é um filme antigo que eu vou pôr na descrição aí deste vídeo, que é o Pequeno Buda, que conta um pouco a história do nascimento do budismo. E os monges budistas, eles têm as suas práticas, os seus mantras, né, a sua meditação, e também fazem uma espécie de benzimento para os budistas. Você vê isso muito no Nepal, no Tibete, tá? É uma espécie de benzimento, né, que a gente vai entender já já o que é o benzimento. E falando de religiões, vamos falar da religião
mais antiga do mundo, tá? De épocas pré-históricas, que é hoje a terceira maior religião do mundo, com mais de 1 bilhão de praticantes, tá? Que é o hinduísmo, né? Que surge lá na Índia pré-histórica. O hinduísmo, ele também tem muitas técnicas de benzimento. Se você gosta de estudar, entender e estudar um pouquinho sobre o hinduísmo, você vai ver, chega a ser até engraçado algumas coisas. Teve uma novela, né, chamada Caminho das Índias, que mostrou vários fatos que acontecem no cotidiano, né, da Índia, e até engraçados, referente à religião, ao misticismo que tem. E outros que você vê uma espécie de benzimento, né, para resolver determinados problemas. Então, pelo hinduísmo ser uma religião muito antiga, mais antiga, ela é muito cheia, ela é muito rica desse tipo de coisas, dessas ocorrências. Se você pesquisar, eu acho muito interessante as pessoas todas, aumentarem o seu intelecto, pesquisando, estudando. Não é porque a pessoa ela é católica, ela é cristã, ela é protestante, que ela não pode ler e tentar entender a outra religião do seu igual, do seu irmão, porque nós todos somos irmãos perante a Deus. Não é porque um é cristão, porque o outro é judeu, o outro é muçulmano e o outro pratica o hinduísmo, o budismo, que são diferentes. Todos nós temos 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca, 2 braços, 2 pernas. Nós andamos, falamos, pensamos, sentimos, nos alimentamos, né? E todos, sem exceção, chamamos pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, por Deus, por Allah, por Jeová. Todos nós temos a mesma origem. Então, as nossas opções religiosas são opções que nós temos neste planeta terreno. Mas isso não muda a cor da nossa alma, a forma da nossa alma, não muda nada a nossa essência, o nosso ser. Apenas muda a forma que nós pensamos, rezamos e oramos ao nosso Pai Criador. Voltando a falar sobre o benzimento, no mundo inteiro existem tipos de benzimento. Lá os aborígenes, na Austrália, têm as suas formas de benzimento. O xamanismo, os xamãs, nós temos xamãs na Sibéria e xamãs na América do Norte, os índios norte-americanos, com as suas práticas de benzimento. Os índios brasileiros, os pajés, também. Tá? Os povos africanos são ricos nos métodos, nas práticas de benzimento. O próprio povo judeu tem um tipo de benzimento, que é através de um objetozinho chamado mezuzá. Quem já entrou numa casa de judeu já viu essa, parece uma caixinha compridinha, né, com umas palavras em hebraico, e lá dentro também tem um manuscrito, né, com algumas como vamos chamar assim, alguma prece em hebraico, tá, para abençoar o lar, as pessoas que ali chegam, as pessoas que estão indo para determinada coisa do seu cotidiano e vão voltar, e para proteger. Não deixa de ser um tipo de benzimento. Tá? O único local que se perdeu, a região do mundo que se perdeu um pouco nessas práticas, foi na Europa. Né? Existiam sim benzimentos. Se você pegar as antigas religiões nórdicas, os celtas, na região ali da Inglaterra, da Escócia,
haviam as suas tradições de benzimento. Isso se perdeu um pouco com a partir aí do século IV, com a entrada do cristianismo, com a igreja romana, né? E da Idade das Trevas, que tudo que não fosse abençoado pelos padres, assim que os padres dessem o aval, era uma coisa chamada de bruxaria, era uma coisa relacionada com Lúcifer, Satanás, e essas pessoas eram torturadas e mortas. Então, na Europa, se perdeu um pouco devido a isso. Eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica. Se você acompanhar aí alguns eventos religiosos da Igreja Católica, você vai ver que em algumas ocasiões você vai ter igrejas que fazem benzimentos em carros, né? O padre sai lá na rua e joga água benta, abençoa aquele carro, né? É um benzimento do carro. A própria água benta é muito importante, tá? Você ter uma água abençoada em sua casa, a gente vai ver o motivo de se ter isso em casa, é muito importante. O benzimento, ele ocorre praticamente nas energias, na energia da vida que está em volta de nós. O ser humano usa muito pouco o pensamento. Sua capacidade de pensar, de raciocinar é muito pouco, é aproximadamente 5% do nosso cérebro. Mas, nesses 5% ele cria coisas maravilhosas, lindas, músicas, obras de arte, danças. E, infelizmente, também cria coisas ruins, né? A gente já viu aí guerras, armamentos, armas químicas, drogas, né? Realiza fatos assim, coisas que eu não vou nem citar, né? Que a gente sabe, tanta coisa ruim que acontece, tudo vem do pensamento. Quando a gente começa a ter pensamentos negativos, o nosso pensamento, ele cria, né? Cria mesmo. Toda a matéria, tudo que existe hoje no seu mundo, no nosso mundo, foi criado pelo homem, foi pensado, foi raciocinado. Então, quando eu falo que o nosso pensamento, nossa mente cria, sim, ela cria. E ela cria também energias negativas. Não tem nada a ver com a energia divina de Deus, mas ela interfere na energia de Deus. A energia negativa criada pelo pensamento humano, quando você tem raiva, inveja, cobiça, isso interfere no bom funcionamento, no bom fluido, né, da energia divina. Isso aí você consegue estudar muito no Feng Shui, né, como que a energia, o Qi, a energia da vida, tem que fluir no seu ambiente, na sua casa, no seu local de trabalho, no seu quarto, tá? E o pensamento negativo humano interfere diretamente nisso. E é através do pensamento do ser humano que começa a história do benzimento, né? Que eu pretendo explicar para vocês, passar para vocês. Por quê? Vamos falar agora do pensamento negativo. Vamos falar da raiva, da inveja, da preguiça, da cobiça, do narcisismo, né? Todos esses pensamentos, isso está tudo dentro do seu cérebro, do seu pensamento, do pensamento do ser humano. Isso tem origem nos sentimentos que ocorrem nesse planeta que nós habitamos, né? A energia da vida no nosso corpo físico, né? Dos nossos 5 corpos, né? Sem ser a alma, ela flui, principalmente no nosso corpo físico, ela está em contato conosco através de 7 pontos, que nós chamamos de 7 chakras. Também, quando eu falar sobre os 7 corpos, os 7 corpos, né, que nós temos, os 6 espirituais e um físico, eu vou também explicar sobre os chakras e seus funcionamentos e o que eles fazem conosco. Esses chakras, cada um desses chakras, está diretamente ligado a uma glândula do nosso corpo físico, do corpo do ser humano. Nós sabemos que as glândulas
são responsáveis por gerar os hormônios do nosso corpo. E quando você pega um desses chakras que não funciona corretamente, né, não está em equilíbrio, não está funcionando perfeitamente, essa glândula ou para de gerar hormônio ou gera hormônio em excesso. Um caso típico, que todo mundo conhece, a tireoide, né? O excesso de hormônio. O ser humano usa muito pouco o pensamento. Sua capacidade de pensar, de raciocinar é muito pouco, é aproximadamente 5% do nosso cérebro. Mas, nesses 5% ele cria coisas maravilhosas, lindas, músicas, obras de arte, danças. E, infelizmente, também cria coisas ruins. Né? E falando sobre as crianças, né, sobre bebês, recém-nascidos e crianças, né, eu vou ensinar hoje uma oração de benzimento para tirar quebranto, mal olhado, esse tipo de coisa. Eu vou te explicar como você vai identificar. Tá? Eu vou passar para vocês agora, e eu vou digitar na descrição esse meu benzimento, ele vai estar digitado também. E como que funciona? Quando você vê que a criança tá chata, ou ela tá comendo e tá vomitando, ou recém-nascido não tá pegando peito, tá regurgitando muito, você começa, ou chora muito, não dorme, você tem que, primeira coisa é analisar, começar a pensar e voltar. Bom, o que ocorreu de diferente hoje? O que eu fiz de diferente do cotidiano? Aonde eu estive, aonde eu fui, com quem eu falei, até aonde eu cheguei, quem veio na minha casa, quem trouxe alguma coisa, quem viu a criança, quem achou ela linda, quem pegou ela no colo. E começa a raciocinar. Aí você fala com Deus. Pai, me mostra se isso é um quebrante, se é um mal olhado. Hoje veio fulano, veio o Beltrano, eu fui até tal local, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mãe, pai, vai sentir isso. Vai receber essa notificação, né, do nosso Criador, ou através de seus intercessores, os anjos, o anjo da guarda da sua criança, tá? Você vai receber isso. E aí você faz uma prece assim: Deus, nosso Pai eterno, nossa fonte eterna de amor, vida, sabedoria e luz. Suplico ao seu amor, interceda através de seus arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, através de seu Filho e nosso mentor Jesus Cristo, através da Rainha da Misericórdia, Nossa Senhora, no corpo e no espírito desta criança. Meu filho, aí você fala o nome dele, Santo anjo da guarda do meu filho, intervém agora com o poder de Deus, o amor de Jesus e a bondade de Maria. Juntos, e com toda a minha fé e amor por ti, Pai eterno, com todo o meu amor por esta criança, juntos agora, tiramos todas as más energias, toda a inveja, todo o quebranto, todo o mal olhado, todas as energias negativas que estão sobre a matéria do meu filho, o perturbando, o fazendo chorar. Aí você reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. E você vai ter que fazer isso seriam 7 vezes, mas você pode fazer 6 vezes. Você tem que fazer isso com sua mão na testa, primeiramente na testa da criança, depois com os seus dedos, a mão próxima à boca da criança, na parte da garganta, no peito, no umbigo e na região do pipizinho, tá? É aonde estão praticamente localizados os chakras ali, né? Eu falei 6, tem um 7, mas esses 6 são os básicos. Você faz essa prece, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, cada vez que você fizer essa prece, faz o sinal da cruz na criança,
faz o sinal da cruz na testinha e no umbiguinho. Esse é um benzimento para afastar a mal olhada, afastar as coisas ruins, né? Tirar a inveja. Eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade, tá? Que eu tenho de criar esse canal. Agradeço aos meus espíritos mentores que me iluminam, me guiam. Eu já devia ter feito esse canal há muito tempo, só que na correria, né, do dia a dia. E esse ano aqui foi o ano de 2020, todo mundo sabe que foi muito atípico. Eu atrasei um pouco, mas eu vou tentar postar um vídeo novo por semana. Espero que vocês gostem, tá? Eu quero que vocês comentem, perguntem, se tiver sugestões, dúvidas, críticas, reclamações, comentem. Vamos conversar, tá? Se você gostou, curta, compartilha, inscreva-se nesse canal para você receber aí as notificações quando eu postar os novos vídeos. E se você tem algum problema com criança, com bebê, algum problema que você acha que um benzimento, um determinado tratamento, né, espiritual, assim, né, um benzimento, pode ajudar, eu vou deixar o meu e-mail, eu vou deixar o meu número de WhatsApp, vocês podem me chamar, tá? O que eu conseguir ajudar, eu vou ajudar, vou responder o mais breve possível. Muito obrigado e que Deus fique com todos.